in progress. Mas o que eu estou vendo, Gui, é que está todo mundo que foi na última viagem aqui, então nós vamos ter que fazer uma reedição da viagem, né? Então, quem foi na última viagem de 2014 foi a Deise, foi o Ricardo, A gente está foi só com uma tela, Dani. a Dani, cadê a A Dani? Flávia. A Flávia, não sei, peraí, aqui a esposa do Ricardo apareceu, a Jaqueline. Volta. Tudo bom, Dani? Não, tá tudo bem. Tem mais. A A Dani Ana tá Rabadan vindo tá lá, A tá. também. Carla Marques. Ana Maria tá aqui, Não a fica Carla. rolando assim, senão seu dedo aparece. Você tá com. É que a Eu nossa não tela. fui na primeira viagem, não. Eu nunca fui Tá para a muito Índia. rápido? Estou Quem, É, quem, dirigindo. quem Aí daqui a falou? pouco. Érica. É, Érica. Tá ótimo, ainda bem, tem alguém que Eu nunca estou foi contigo. dirigindo, aí daqui a pouco eu vou estar em condições melhores. Tá bom. A Erika está dirigindo, tá ótimo. Muito bem, minha gente, é muito legal saber que um grupo que já foi quer voltar. Isso significa que gostaram. A gente acha muito bom isso. Nós começamos com essas viagens em 1998, quando um grupo terminava o curso da FMU e eles disseram, professor, nós queremos ir para a Índia. Eu falei, vamos com Deus, ótimo, muito bom. Não, não, mas nós queremos que você vá junto. Eu disse, nem pensar. Não é? Ir para a Índia não é uma coisa fácil com um grupo, enfim, mas insistiram, e uma aluna, a Gigi, lá de Santos, lembra da Gigi? Trabalhava no SESC, ela disse assim, se a gente não for com você, nós vamos com quem? Se nós queremos conhecer a escola de vocês, enfim. Aí, legal, achei bacana e concordei. E cada aluno que estava interessado, levava um agente de turismo que ele conhecia, que apresentava um roteiro, que apresentava uma viagem, e assim foi acontecendo durante o ano, até que nós decidimos por um, que foi o Manuel Morgado. E foi com o Manuel Morgado, nós fizemos acho que umas 5, 6 viagens com ele, que eu conheci o Guilherme. Então, o Gui que está aqui, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, começou desde aquela época. E aí tivemos um contato, ele estava lá na Índia, já estava fazendo orientação de grupos. Enfim, aí mudamos, fizemos a viagem com Latitudes, fizemos a viagem com, como se chamava? Ai, A Raido foi bastante tempo, mas tinha uma outra, Venturas e Aventuras. Aventuras. Venturas e Aventuras. Bom, enfim, fomos viajando, foi legal. Confesso que nas vésperas do dia da viagem, da primeira viagem que eu fiz com o grupo, eu estava profundamente arrependido e dizia assim: Meu Deus do céu, que encrenca eu me meti, como é que eu vou levar um grupo para a Índia? Não quero, vou arrumar uma dor de dente, não é possível. E eu fiquei com esse frio na barriga até o dia de embarcar. Na hora de fazer as malas, um frio na barriga, não sabia arrumar. Bom, o avião subiu, passou tudo, achei muito legal, e aí fomos fazendo viagens, mas confesso que todo ano, nós fizemos 21 dessas viagens, era muito. Então, todo ano era cansativo, eu sempre terminava dizendo assim, nunca mais, chega, eu preciso descansar. Mas aí ia passando o tempo, mas eu quero ir de novo para a Índia, um grupo legal de alunos queria ir, então nos motivamos. Bom, mas a viagem para nós tem que ter um sentido, a viagem para nós uma, tem que ter um objetivo, ela tem que ter um sentido mesmo para nós, não é? Porque se for só uma viagem de turismo, eu vou indicar o Guilherme para vocês e falar, vocês vão com o Guilherme, eu vou indicar a Raido e vou dizer, vocês vão com a Raido. Mas o sentido para nós é ir até Caivalha-Dama, e dessa vez o que está acontecendo é que nós vamos, essa é a primeira vez que a gente vai fazer isso, ter uma espécie de uma vivência. Não vamos chamar de um retiro, porque um retiro é alguma coisa um pouquinho mais intensa, mas uma vivência de 6 dias em Caivalha-Dama, nos hospedando em Caivalha-Dama, tendo aula com os professores em Caivalha-Dama, vivendo aquela rotina que Deise e eu vivemos há 30 anos atrás, sei lá, nós somos em 79, sei lá, 40 e poucos anos atrás, e que é muito legal, que é muito legal. Numa cidade do interior da Índia, que dá para a gente sair, para a gente passear, uma cidade pequenininha, mas no começo todo mundo fica com medo, o que que eu vou fazer aqui? Enfim, e depois a gente faz uma coisa mais de turismo para um lugar que eu só fui
dessas 21 viagens, uma vez o Rajastão. Jaipur, que no Rajastão já fui algumas vezes, mas Pushkar eu só fui uma vez e Jodhpur nunca fui. Então, falou, bom, legal, vamos fazer um roteiro que a gente não fez. E com o Gui, não é? O Guilherme, que a gente conheceu e que tem uma experiência e que mora lá, que daqui a pouco eu vou passar para ele, não é? Eu vou só passar para a Carolzinha, passar para o Marquito e já passo para você, Guilherme. Lá para o Guilherme são 4 horas da manhã, ele está Meu lá na Índia, Deus. tá bom, gente? Então, eu não sei se ele vai dormir tarde ou se ele acordou muito cedo, mas é isso. Carolzinha, Gente, eu só vou dar boa noite para que a gente tenha uma boa reunião. E eu estou feliz de ver vocês conhecidos, me dá um ânimo. Parece que a viagem começa a ficar real quando eu vejo vocês aqui e a gente começa a montar junto. Então, só uma boa reunião para nós. Hum. Marquito, Oi, eu vou só dar um oi também, porque eu passo para o Guilherme, aí eu faço uma apresentação que eu preparei para vocês. Mas, assim como a Carol, né, tava pensando nisso também, a gente já tá preparando essa viagem desde o começo do ano, falando, né, com frequência com o Guilherme, foram muitas conversas e até sair esse roteiro. Ah, a gente levou bastante tempo para acertar tudo isso e agora com vocês aqui presentes, né, parece que as coisas se tornam de fato mais concretas e a gente começa assim de verdade, né, essa viagem. Daqui a pouco eu passo uma apresentação e a gente vai conversando. Vou passar para o Guilherme aqui. tá, Guilherme, só antes de falar, passar para você, obrigado a presença de todos vocês, meus queridos. Estou vendo aqui o Gustavo, eu também estou vendo aqui a Denise e o Mansur, casais muito legais, os que já foram conosco uma vez também, não é? Do Maria Duque, e eu vi também a Fátima e o Fernando, mas eles sumiram. Cadê? Aonde? Ah, lá, tá lá, Fátima e Fernando. Então, gente, é isso, né? Se for esse grupo maravilhoso, vai ser fantástico. Nós estamos pensando em fretar um A380 desse Airbus da Emirates, tá bom? É mentira, gente. Guilherme, passo a bola para você. Claro, claro. Boa noite para vocês, bom dia daqui. Obrigado por terem vindo. Aqui é cedinho, como a Carol colocou, é cedinho, mas é bom, né? Já vai entrando no ritmo de acordar cedo. Eu estou em Kerala, em Kochi. Eu acho que vocês estiveram aqui na última ou penúltima viagem, né, professor Marcos? E, e maravilha. Então, assim, só me apresentando, como o professor Marcos começou contando, eu estou aqui apoiando viajantes, principalmente brasileiros, por aqui há 26 anos. É importante, penso ser bem importante estar aqui a maior parte do tempo, porque entendendo como as coisas funcionam aqui, né, os detalhes de logística de viagem, as culturas daqui, é que eu entendo que faz toda a diferença nos apoios que a gente oferece para vocês quando vocês vêm para cá. E como o Marcos colocou, é bastante tempo para a gente preparar uma viagem, com todos os detalhes, mas, de novo, também penso que vale muito a pena para quando vocês chegarem aqui, é tudo tão tranquilo, tá tudo tão já pensado, cuidado, organizado, que a viagem ocorre de uma forma muito tranquila e o grupo aproveita bastante. Então, que bom estarmos juntos aqui. Obrigado, Carol, Marcos, professor Marcos, e maravilha, maravilha. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Guilherme. Nas nossas antigas organizações, e fizemos muitas viagens com a Raido, nós tínhamos uma empresa brasileira, a Raido, que contratava uma outra empresa na Índia, antigamente era Le Passage, e então tinha algumas coisas que nós reportávamos a Le Passage, alguma coisa que nós reportávamos a Raido. Em geral, nós não deixávamos muito isso passar para o grupo, nós tentávamos resolver, e com esse motorista eu falo com a Raido, eu falo com a Le Passage, não, é com a Le Passage, mas esta coisa do avião, não, o avião é com a Raido. Então, agora todas as reclamações são com uma pessoa só, é com o Guilherme, então vai ser muito mais fácil, a gente já sabe, é só ligar para ele e reclamar de manhã, de tarde, de noite, certo, Guilherme? Nós somos exigentes, né? Mas nós somos bonzinhos também. Marquito, vou passar para você. O Tá. Marcos vai mostrar um pouco o nosso roteiro, mas eu gostaria de deixar assim bem caracterizado que a viagem tem um duplo sentido.
cultural e turístico. Nós já pensamos em fazer cursos, ir lá para a Índia, ficar internados num lugar e todo mundo muito curioso, querendo conhecer coisas e a gente lá no hotel preso fazendo o curso. Então tem que ser um pouco de cada coisa, um pouco de aula, um pouco de vivência. Vamos a cidades onde o yoga é bastante desenvolvido, vamos conhecer lugares relacionados com yoga, alguma coisa que a gente possa ter de contato com alimentação, a gente vai promover, enfim. Mas, assim, quem está interessado pela cultura indiana é muito legal, tá? A cultura indiana tem muita coisa para oferecer. Quem quer ir para descansar, eu vou para descansar. Então, eu digo, gente, vai para um outro spa, é outra viagem. Não é. Volta cansado, é muita informação. Depois você precisa tirar férias das férias para poder trabalhar. Não, mentira. 2, 3 dias a gente está novo de novo, mas é muito intenso, é muita informação, tem muita coisa que acontece, muita coisa que fica na cabeça, e muito da viagem é construída pelo próprio grupo. Então, essa harmonia que o grupo vai gerar e que nós tentamos, Marquinhos, Carol, eu e o Guilherme, proporcionar para o grupo, e isso faz a viagem ficar uma viagem muito mais legal. Obrigado, meus queridos, por terem vindo. Marquitos, estou quieto agora. Vamos lá. Muito bem. Estão vendo aqui, né? A apresentação. Então, nossa viagem vai acontecer em janeiro de 2027 e a gente vai para a cidade de Lonavala, a gente vai para 3 cidades no Rajastão, Delhi, Agra, Rishikesh e também algumas outras passagens que a gente vai fazer no meio do caminho, que eu vou mostrar aqui para vocês. E essa é uma foto de Pushkar, que é uma das cidades lá no Rajastão que a gente vai visitar. Aqui é para ter uma ideia da Índia, né, das dimensões da Índia. Então, a Índia é um país de grande extensão, mas quando comparado com o Brasil, ela é uma área assim, cerca de 1/3 do território brasileiro, com uma população que já, acho que há 2 anos atrás, já passou a China, né? Então está com 1,4 bi. Fui atualizar, já está 1,47, quer dizer, daqui a pouco já tem 1,5 bi. Então é a maior população do mundo, né? Um PIB que assim cresce absurdamente, quer dizer, a economia da Índia está super forte, já está a 5ª economia mundial e com chances de passar para a 4ª em breve, quer dizer, então a Índia é esse país em pleno desenvolvimento, mas que, né, guarda as suas tradições de uma forma como pouquíssimos lugares do mundo guardam, e é isso que a gente vai buscar lá. É um país de contrastes, né? A gente vê isso, então a gente vê os trens super chiques, vê esses... A gente não vai viajar num trem como esse, né? Mas a gente vê esses trens superlotados, essas coisas existem, essas coisas coexistem, né? Elas convivem juntas. Então a gente vai ver esses ônibus caindo aos pedaços na rua. Obviamente a gente vai usar no nosso grupo os ônibus. E por isso que a gente demora um pouco para fechar toda a viagem, né? Porque a gente faz questão de ter assim uma viagem com uma qualidade alta e um preço super acessível e o mais baixo que a gente conseguir fazer. Do mesmo jeito que as mulheres usam o sari para irem a festas ou eventos, elas também usam o sari para trabalhar na agricultura, para trabalhar na construção, né? Para trabalhar na rua. E então esse país, né, que assim ele é cheio de contrastes, contradições, informações, cores, cheiros, sons, e é isso, a gente vai lá também para participar de tudo isso. Como é que a gente vai? A gente ainda não definiu, né? Então nos outros anos a gente já tinha definido, vamos pela Emirates, via Dubai, vamos pela Qatar, né? Esse ano a gente ainda não definiu ainda qual vai ser o roteiro, se ele vai ser pelos Emirados ou se vai ser via Europa. A gente vai falar então da nossa parte dentro da Índia, tá? Então a gente vai sair no dia 10 de janeiro, vai voltar no dia 31 de janeiro, vão ser 22 dias, 3 semanas de viagem, e a gente vai então passar por Lonavala, né? A gente chega em Mumbai, já vai para Lonavala direto, vai fazer essas 3 cidades no Rajastão, Jodhpur, Pushkar, Jaipur, vai para Agra, vai para Delhi, vai para Rishikesh, volta para Delhi e aí faz a viagem de volta para o Brasil.
Isso tudo vai levar de 10 a 31 de janeiro. E o que a gente gosta de fazer, né, com os nossos grupos, e quem já foi, tem muita gente aqui que já foi, é mostrar a Índia que a gente gosta de ver. Então não é uma viagem apenas turística, não é uma viagem apenas de imersão em yoga, não é uma viagem apenas cultural. É uma viagem que vai misturando tudo isso, porque a gente vai assim levando vocês para as coisas que a gente conhece, para os lugarzinhos que a gente gosta de Lonavala, para os cantinhos de Rishikesh. Tem lugares que a gente não conhece e o Guilherme vai levar a gente lá, né, no Jodhpur, por exemplo, nenhum de nós foi ainda. Então a gente vai assim pegando o que a gente conhece de melhor da cidade, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente entende que tem de autêntico e vai levando vocês. É uma apresentação cheia de imagens, tá? Então, assim, algumas horas eu vou passar rápido aqui, porque a intenção é que a gente vá dando assim uma ideia de qual que é esse roteiro para vocês. Começamos por Lonavala. Então, quando a gente chega em Mumbai, logo no primeiro dia, chegando de viagem, a gente já pega um ônibus direto e viaja umas 3 horas até chegar em Lonavala, e é uma cidade que a gente vai ficar alguns dias lá. E dessa vez, diferente de outras vezes, a gente vai ficar hospedados dentro do Instituto de Cavalhadama, e essa é uma novidade, e estamos muito animados com essa novidade. É uma cidadezinha, é uma cidade pequena no interior da Índia, uma cidade de montanha, é uma cidade que ainda tem assim muito dessa coisa cultural típica, antiga, então a gente vê vacas na rua, a gente vê essas lojinhas, é, essa coisa misturada, né, caótica, de vaca andando na rua junto com os carros, com as motos, enfim, essas coisas que a gente vai andando e descobrindo. A gente começa a ter um contato com as coisas típicas lá, né? Então, tem as coisas que eles comem, tem lojas de um doce específico lá em Lonavala, que chama Lonavala Tikki, né? Que são doces típicos daquela região, de vários sabores, tipo um pé de moleque, mas uma coisa assim que tem vários sabores. E a gente vai conhecendo um pouco, não vamos, né, dessa vez assim, ficar conhecendo tanto a cidade, até porque não tem muito o que conhecer, porque a gente vai ficar imersos em Cavalhadama e vai passar a maior parte do tempo dedicados ali a esse instituto, né? Então, esse é o Instituto de Cavalhadama, esse é o nosso grupo de janeiro de 2024, se não me engano, né? É isso, janeiro de 2024. E, e a gente foi muito bem recebidos aqui pelo Subô, que é o diretor lá do instituto, esse é o pai do Subô, que já estava desde a época do Swami Kuvalayananda e ainda está lá, e o nosso grupo. Cavalhadama aqui completou 100 anos em 2024, né? Então a gente foi justamente no ano onde Cavalhadama estava completando seus 100 anos, agora já está 102 anos. Fundado por Swami Kuvalayananda, então, em 1924, onde seu Marcos e Dona Daisy, né, foram estudar em 1979, que são esses aqui dessa foto, caso vocês não tenham reconhecido, e onde foi também estudar a Dona Inês Romeu, professora, né, do meu pai, lá em 1966, como a primeira mulher a estudar nesse instituto. Chegou no mesmo ano que faleceu Swami Kuvalayananda, faleceu um pouco antes, ela chegou lá um pouco depois. E o IEP, né, que está aqui, Instituto de Ensino e Pesquisas em Yoga Brasil, é um dos poucos afiliados no mundo desse instituto, representando o Instituto de Cavalhadama. Então, para a gente é uma questão de bastante orgulho e muito importante que a gente faça esse contato, né, esse retorno, essa relação próxima com Cavalhadama. E dessa vez, né, como eu falei, a gente vai ficar hospedados no próprio instituto. Eles têm uma área nova, a gente nunca tinha ficado antes, porque as habitações elas eram assim, todas muito... algumas melhores, algumas piores, mas muito pouco padronizadas. Então, para levar um grupo, alguém ia ficar num quarto melhor, outros iam ficar num quarto, né, assim, bem inferior. Não tinha hospedagem boa para todo mundo, agora eles têm. Agora eles construíram uma área nova, super bonita, quartos bons, que são esses aqui, né? Essas casinhas, acho que cada uma delas tem uns 4 quartos, alguma coisa assim. E então a gente vai poder ficar hospedados lá, vai poder participar da rotina de práticas de lá com os professores locais, conhecer o que tem de interessante para conhecer lá dentro do
instituto, como departamento de pesquisas, por exemplo, que a gente passa lá, fazemos práticas com os professores, a gente é muito bem recebido. Essa é uma professora que a gente gosta muito, chamada Sandhya Dixit. E, e a gente vai, assim, né, montar um programa super legal para acomodar. A gente tem as refeições ali também no refeitório, junto com os alunos, vai tendo aulas ali, né? Esse todo é o espaço ali, como vocês estão vendo aqui, super bonito, arborizado, um lugar gostoso da gente conviver. E lá também a gente tem uma parte do nosso programa que vai para um orfanato, uma casa de acolhimento de crianças, meninas. E esse orfanato, né, ou child home, né, como eles chamam, é, ele era assim apoiado e patrocinado em parte pelo Dr. Bolli e por uma aluna do Dr. Bolli, italiana, a Lucilla, que ainda está lá apoiando e muitas vezes ela está inclusive na mesma época que a gente vai, mas o Dr. Bolli ele tinha uma relação muito forte com esse orfanato e a gente conheceu por conta dele, fazia as visitas, contribui ali, né, com eles, quem quiser fazer contribuições, mas a gente também lá é muito bem recebidos, conhece as crianças, vê como é que é a realidade deles. E, e fica, esse orfanato, ele fica vizinho, do lado de um conjunto de cavernas, que a gente também costuma visitar. Cavernas, na verdade, assim, esculpidas na pedra, né? Então não são cavernas naturais, mas assim, isso acontece em alguns lugares da Índia, essa prática de monges esculpirem seus templos e monastérios dentro da rocha e habitar essa região, como esse grande templo aqui, né? Que tem uma estupa, as colunas, e a gente pode entrar lá e, enfim, conhecer como é que é esse lugar, que é muito interessante. A gente começa então, aos poucos, né, a dar os nossos primeiros passos, começa a se misturar. Os indianos gostam de conhecer a gente gosta de conhecer os indianos, eles gostam de tirar foto, e aqui eu não sei se foram as mulheres do nosso grupo que quiseram tirar foto com essas indianas ou se foram elas que quiseram tirar foto com o nosso grupo, mas é isso que vai acontecendo. Eles gostam de olhar, eles gostam de tirar foto, eles são curiosos e a gente também. Depois vamos para Jodhpur. Se quiserem ir falando, vão falando, tá? Pai, Carol, se quiserem ir complementando aqui o que eu vou dizendo. Pra... Quer Fala um falar? pouquinho de Lonápolis, já que nós estamos saindo. Sim. Nós temos uma programação em Lonápolis de aulas práticas, práticas ao mesmo tempo leves, mas práticas constantes, o que foi fazer o Fernando e a Maria Alice, né, esse ano, outros alunos foram também, com a resposta de que foi muito gostoso, muito agradável. Então, nós vamos participar de uma rotina de práticas, mas nós já avisamos, Carvalhadama, que nós queremos algumas tardes livres para passear também. Então, tem rituais religiosos, tem aulas de filosofia, tem aulas e muita aula prática com esses professores que a gente quer, o Bogal e a Sândia. Então, a rotina lá, ela vai ser uma rotina não muito intensa, como eu disse, um retiro muito profundo, mas vai ser bom, uma espécie de sei lá, de uma desintoxicação, um momento de recolhimento que a gente vai ter, todos juntos, não é? E talvez aulas com a gente também, mas isso tudo a gente vai combinar por lá. Mas era isso, só para enfatizar que para nós é muito importante ter Lonávala na viagem, senão a gente não vê sentido nisso. É. E a gente caprichou bastante. Nós já ficamos hospedados em Lonávala, em Caivalhadama outras vezes, mas como a acomodação era meio irregular e nos chateávamos com isso. Passamos a fazer boa parte do tempo nos hotéis, mas aí a gente sai do hotel, vai até Caivalhadama, volta para o hotel, os alunos não sabem atravessar a estrada, a gente fica nervoso, preocupado, eles saem que nem louco para atravessar a rodovia, não pode. Então, ficar lá dentro para nós é muito mais sossegado, muito mais tranquilo, é uma alimentação, uma comida um pouquinho mais saudável, no sentido de que não é tão forte como a comida indiana, então a gente vai se acostumando aos pouquinhos. E aí, sim, tem esse lado agora que o Marquinhos vai falar, que é um lado mais turístico da viagem, mas as nossas práticas devem continuar. Esse foi um cuidado que nós tivemos com o Guilherme, de buscar hotéis em que nós possamos praticar de manhã,
bater um papo, daí a gente passeia, de tarde de novo ter prática e também conversar. O que nos une muito são as práticas regulares que a gente faz durante a viagem. Boa. Então, de Lonavala para Jodhpur, a gente volta para Mumbai de ônibus, né? E a gente pega um voo para ir para Jodhpur. Esse é o nosso único voo interno. Então, a gente conseguiu fazer uma viagem que ah, a grande maioria dos nossos trechos, né, tirando esse trajeto, são por ônibus, o que ajuda muito, facilita muito, especialmente do meio para o fim da viagem, quando as pessoas começam a querer comprar coisas, e aí a gente tem restrição de 15 quilos para excesso de bagagem no voo doméstico. E os voos domésticos são sempre assim, um momento meio estressante, porque as coisas são meio burocráticas lá nos aeroportos, então podendo evitar, melhor. A gente conseguiu fazer uma viagem então com um único voo, que é no dia 17 de janeiro, a gente vai de Mumbai para Jodhpur. E então voltamos ao Rajastão, né? Depois de muito tempo. Eu lembro que a primeira viagem que eu fui para a Índia em 2000, no ano 2000, foi para o Rajastão. E eu nunca mais voltei, então 26 anos depois, né, voltarei ao Rajastão. É, que tem um estilo único ali, né? O Rajastão é uma parte muito típica da Índia, tem um jeito muito próprio. E Jodhpur é conhecida como a cidade azul. A gente vai conhecer essa cidade, eu não conheço, meu pai também não conhece, o Guilherme vai, né, levar a gente para as coisas interessantes, mercados, conhecer o centrinho, conhecer, né, essa parte azul da viagem, da cidade. E assim a gente vai conhecendo um pouco. Eu vou mostrar aqui também os hotéis, né? Então, em cada lugar eu vou mostrar o hotel que a gente vai ficar, porque isso também é uma coisa muito importante pra gente. Eu acho que, de verdade, assim, a gente leva bastante tempo para conseguir fechar, né, o roteiro completo, porque a gente toma muito cuidado com essa questão do roteiro ser interessante, mas também da gente ficar em hospedagens muito boas, onde a gente possa de fato descansar, né, ao longo da viagem e ir fazendo essa coisa de valores, né, para a nossa viagem ficar com um preço que a gente entende que seria um preço assim o mais baixo possível, na melhor qualidade possível para os participantes. Então, a gente vai ficar em hotéis sempre bons. E fazer, como meu pai falou, né? Prática sempre que possível nos hotéis. A gente encontra um salão. Em geral, esses hotéis têm um salão de conveniência ali, de convivência. Enfim, eles fazem também eventos e a gente consegue encontrar um lugar para ficar. Aí de Jodhpur a gente vai para Pushkar. Eu me lembro que eu fui para Pushkar também, nessa viagem do ano 2000. A gente pega um ônibus, então passa 2 dias em Jodhpur, vai para Pushkar. E Pushkar é uma cidadezinha pequena, né, em volta de um lago, é uma cidade sagrada. E ela está toda organizada em volta desse lago, né? E em volta desse lago tem o que chamam de ghats. Esses ghats são espécies de acessos para que as pessoas façam suas orações, suas oferendas. É sede de um dos únicos templos de Brahma da Índia, né? Então, por incrível que pareça, Brahma, mesmo sendo assim essa divindade tão importante da Trindade, né? Brahma, Vishnu, Shiva, a gente tem inúmeros templos a Vishnu, a gente tem inúmeros templos a Shiva e tem, sei lá, dois, não sei, o Guilherme falou um número aí uma vez, né? Tem pouquíssimos, dois, um, sei lá, templos a Brahma na Índia. E Gui, tô falando mentira? É isso, né? A gente tem pouquíssimos Não, é isso templos a Brahma, mesmo. não é? É isso, Marcos. São pouquíssimos. Vou até confirmar aqui quantos são especificamente, mas bem poucos. Tá. É bem raro. E aqui é um dos únicos que a gente tem na Índia inteira. E, enfim, não é nada também exuberante, mas é curioso porque é um dos únicos que a gente tem. Enfim, tem lugares bonitos, tem vistas bonitas, a gente sobe em montanhas. Esses são os ghats, né? Onde as pessoas acessam, no caso aqui, o lago. A gente também vai ver esses ghats em Rishikesh, na beira do Ganges. As pessoas com seus costumes e, e a gente vai visitar isso, né? Esse é o hotel que a gente vai ficar, Jagat Palace, em Pushkar. Colocamos aqui ou similar, né? Porque vai que, né? Dá alguma coisa nos hotéis, mas isso é improvável, tá? Então já está tudo também muito bem
fechado para a gente poder apresentar para vocês. E um hotel bastante típico, né? Cidadezinhas menores, às vezes tem hotéis assim um pouco mais típicos da região. Aqui, depois de 2 dias também em Pushkar, a gente segue com o nosso ônibus para Jaipur. Jaipur é a capital do Rajastão. E esse é o famoso Palácio dos Ventos. Palácio dos Ventos, né? Se não me engano que chama. Também chamada de Cidade Cor-de-Rosa, né? Então, se Jodhpur era a cidade azul, como é que chama mesmo? Jaipur é a cidade cor-de-rosa. E aí tem, né, a gente vai passar só uma noite em Jaipur, conhecendo algumas partes importantes da cidade. Vi essa foto que o Guilherme colocou, né, na nossa programação, e aí eu me lembrei que eu também tinha ido para esse observatório, foi muito interessante, um observatório astronômico do século XVIII, e me lembrava dele também 26 anos atrás, coisas muito curiosas, né, como os instrumentos que foram desenvolvidos, uma série de coisas interessantes. E esse hotel, Fairfield by Marriott, que a gente vai ficar em Jaipur. Depois a gente vai pegar o ônibus de novo, e de Jaipur a gente vai seguir para Agra, que é a cidade onde tem o Taj Mahal. Mas no caminho a gente faz uma parada nessa, nem sei como chamar isso exatamente, não sei se é um palácio, se era tido assim como uma espécie de uma cidade, Fatehpur Sikri. E eu me lembro também dessa parada lá no ano 2000. E eu lembro que eu gostei muito de conhecer esse lugar, assim, porque... E uma das coisas que eu me lembro é que tinha, assim, um sistema... É um local quente da Índia, né? A gente vai no inverno, mas isso aqui no verão é um calor absurdo. E eles tinham um sistema de resfriamento, assim, canais, né, de água que passava dentro dessas salas para resfriar o ambiente. Enfim, uma coisa super interessante da gente conhecer toda essa arquitetura super desenvolvida em um lugar muito bonito, muito interessante de conhecer. Bom, e aí isso é só uma parada no meio da viagem e a gente chega em Agra. Agra é uma cidade que a gente vai por conta de dois monumentos que tem ali. Um deles é, obviamente, o Taj Mahal, né? E a gente tem também um forte chamado Forte de Agra, que também a gente vai visitar. O Taj Mahal, ele é uma das maravilhas do mundo e, e de fato, assim, eu já fui várias vezes e eu sempre me encanto quando chega ali, né? Eu sempre acho, não, mas eu já vi tantas vezes, vai ser um pouco mais do mesmo. E aí chega lá, passa por aquela porta, você vê esse monumento e ele é de fato impactante, assim. É muito curioso porque também é turístico para os indianos, né? A gente não só tem turista estrangeiro, não. A gente tem assim muitos turistas indianos indo de diversos lugares da Índia, famílias indo ali conhecer ou casais. Esse aqui era o noivo, né? Tirando foto da noiva pelo outro lado desses furinhos aqui na construção, um grupo de amigos, enfim, a gente vai ver assim indianos, né, visitando esse lugar. Fotos do nosso grupo também, da viagem de 2024. E esse momento estava meio fog aqui, né, nessa imagem. E tem o Forte de Agra, que a gente vai conhecer também, que é onde morava a família, né, do tal do Shah Jahan, que é quem construiu o Taj Mahal como um mausoléu, né? Um túmulo para sua esposa. E desse ponto a gente vê o Taj Mahal. Então é muito interessante conhecer esse Agra Forte também e conhecer como vivia a família que governava essa região, né? Lá em Agra a gente vai ficar nesse Gran Mercury
E como vocês podem ver, são hotéis sempre bastante confortáveis para a gente ter bons momentos de descanso. E aí, um lugar que a gente nunca foi também é que no caminho de Agra para Delhi, de ônibus também, a gente vai passar por Mathura, que é tida como a cidade onde nasceu Krishna. É claro que tem muita mitologia envolvida, né? Mas é tida como a cidade onde nasceu Krishna. E a gente vai conhecer lá um centro de conservação e cuidado de elefantes, um lugar também que estou super curioso para conhecer, não conheço. Mas nesse trajeto, né, a gente vai passar por perto de lá e o Guilherme nos recomendou, falou que, né, é uma visita bonita e interessante, tocante, para a gente ver como é que eles cuidam desses animais lá. Já que, né, os elefantes eles foram usados por muito tempo como, e ainda são em alguns lugares, né, como ferramentas assim de trabalho, quer dizer, e aqui eles têm esse centro de cuidado, né, desses animais. A gente vai ter uma noite em Delhi, eu já vou mostrar aqui como é Delhi, mas a gente vai ter uma noite em Delhi, depois a gente vai para Rishikesh, depois a gente vai voltar para Delhi, que é quando a gente vai ter a nossa parte maior das visitas, tá? Então, em Delhi, a gente vai conhecer algumas coisas lá. E Delhi é a capital da Índia, né? Então é uma cidade grande, é uma cidade movimentada, é uma cidade poluída. E a gente vai conhecer tanto a parte nova da cidade, New Delhi, como a parte velha, chamada de Old Delhi. Então, no dia 24 de janeiro, a gente vai de Agra para Delhi e a gente vai conhecer tanto a parte nova como a parte velha. Na parte velha da cidade, a gente vai conhecer as ruelas, umas ruazinhas cheias de comércio, e onde a gente se perde um pouco por lá, né, andando por ali. E até a gente chegar numa rua que é um mercado gigantesco de especiarias. É claro que a gente só anda assim 50 ou 100 metros para dentro dessa avenida gigantesca, mas ela tem quilômetros de extensão, cheia de lojas de especiarias, pimentas e temperos, e a gente acaba, né, logo na entrada dessa rua, dessa avenida, a gente já conhece algumas lojas ali, e que são lojas recomendadas para a gente também comprar temperos, chás, já vem tudo embalado a vácuo, enfim. O cara deve ficar muito feliz quando a gente chega, porque a gente sempre chega com um grupo enorme que compra muito e não é um lugar assim dos mais baratos, seria muito mais barato comprar nas barracas de rua, mas pelo menos lá vem tudo embaladinho, a gente sabe que a qualidade é boa e o cara deve ficar bem feliz. Não nos dá absolutamente nenhum desconto. Já perguntei, mas será que você não pode dar um desconto? A gente vem 50 pessoas, dá um desconto para o nosso grupo. Ah, não, sério. Tá bom. Enfim, aqui é um pouco do que a gente vê por lá, né? Assim, as pessoas vendendo no atacado gigantesco ali. O cara fazendo um chai. E isso também é ali perto, né? Da parte velha de Delhi. Na parte nova, a gente vai visitar um memorial do Gandhi. É um local onde ele foi assassinado, na verdade. É o local onde ele deu seus últimos passos. Aqui é uma simulação, né, dos seus últimos passos, onde ele foi assassinado quando ele estava chegando para dar um discurso. E lá tem uma espécie de um museu. Aí tem o óculos que ele usava, tem frases que ele dizia. É bem bonito esse museu do Gandhi. A gente também vai conhecer um templo Sikh. E o Sikhismo é uma das religiões da Índia. Claro que o hinduísmo e o islamismo são as maiores, mas tem outras religiões importantes, assim como o jainismo, como o sikhismo, por exemplo, o budismo, um pouco do cristianismo, enfim, tem um monte de religiões. E a gente vai conhecer esse templo Sikh, onde a gente... Essa foto aqui nem podia ter tirado, olha só, ela tá aqui, né? É proibido tirar foto lá dentro, mas um dos caras que estava guiando a gente falou, tira uma foto só aqui, depois você manda pro seu grupo, é só você tira, e aí é bem bonito lá dentro. E a gente vai visitar a cozinha, porque esse templo, assim como costuma acontecer nos templos Sikhs e outros templos de outras religiões também, eles produzem alimento para a população. Então,
dependendo do dia, mais ou menos, mas eles chegam, assim, às vezes, a fazer comida para 5.000 pessoas, para 3.000 pessoas, é uma coisa absurda. Essa produção de chapati, a cada vez que a gente vai, já está um pouco mais automatizada, né? Tem as pessoas fazendo ainda, mas já tem uma máquina ali que assa todos esses chapates, eles não ficam mais colocando tanto nessas chapas. E panelões imensos, é muito legal. E se a gente tiver a oportunidade, a gente come lá também. É uma experiência muito bonita. E em Delhi a gente fica nesse The Lalit, que é um hotel excelente, num lugar muito bem localizado, perto de um centro comercial que a gente gosta de visitar também. Tem muitas coisas, tem muitas lojas. Delhi é um lugar assim que a gente às vezes até tem que tomar um certo cuidado para não exagerar no nosso lado consumista, né? Quem já foi sabe. E aí, no dia seguinte, né? Então a gente faz um pernoite em Delhi. No dia seguinte vai para Rishikesh, uma viagem de umas 5 horas de ônibus, poderia ir de avião, levaria quase o mesmo tempo, mas de novo com essa restrição da bagagem. E a gente vai chegando no fim da viagem e realmente vai ficando difícil de ter uma mala de 15 quilos. Então, reforçando, né? O nosso voo, o nosso primeiro voo ali, o único voo, mas logo no comecinho da viagem de Mumbai para Jodhpur, você precisa ter uma mala de 15 quilos, e precisa ser de 15 quilos mesmo. Então, pesa a sua mala, né? Quando você estiver saindo do Brasil, por mais que o voo internacional possa ter uma mala de 23 quilos, ou às vezes até mais, não dá. Você tem que sair com uma mala de 15 quilos para a gente poder fazer esse primeiro trecho. E aí, né, depois você pode encher mais a sua mala até o limite do voo internacional. Bom, Rishikesh é também tida como uma cidade sagrada. Algumas cidades são tidas como cidades sagradas, tá? Rishikesh é uma delas. E é tida também como a capital do yoga, né? Aqui é o rio Ganges, numa área onde ele está muito limpo, está perto da sua nascente, depois ele vai se poluindo, né? Até a imagem que a gente tem, por exemplo, de Varanasi, onde o Ganges é muito poluído, mas aqui ele ainda é muito limpo, e a gente vai beirando esse rio durante os nossos passeios por lá. Então, 25 de janeiro, vamos de Delhi a Rishikesh. A gente também passa alguns dias para ter tempo de conhecer tudo ali com calma e desfrutar bastante. No caminho a gente passa por Haridwar. Em Rishikesh a gente vai participar das cerimônias que tem todo dia ali, um puja, né? Ou como é que eles chamam? Um arat, né? Um arat. É uma cerimônia do fogo, e a gente faz nossas oferendas, a gente vai, né, conhecer. Isso aqui é do lado de onde acontece esse ritual, que tem Krishna e Radha, né, se eu não me engano, dentro do coração. É isso? De Hanuman? Ou é Rama e Sita, né? Rama e Sita dentro do coração aqui de Hanuman. Não sei se estou falando alguma coisa errada aqui, vocês me corrigem. Vista da cidade. Lá em Rishikesh é onde tinha o ashram, onde os Beatles ficaram ali por um tempo, né? Tinha um mestre deles ali, que eles, enfim, foram para a Índia muitas vezes. E tem esse ashram que hoje é assim, é uma espécie de ruína, mas e tem umas imagens, tem umas paredes pintadas, é uma coisa curiosa, assim. Arquito, Oi. está tendo muita pergunta no chat. Ia sugerir para a gente, claro, vai seguindo aí sua apresentação, mas para a gente deixar um tempinho para poder responder. O Guilherme está respondendo algumas coisas aqui, e a Uhum. gente ainda tem aquela apresentação de 5 minutos no final, né? E a Tem. gente deu Aqui já para tá no dar finzinho. logo. Aham. Quer fazer perguntas antes daquela? A Não, apresentação dos não. 5 minutos? Acho que bom, termina a apresentação, depois a gente faz aquela apresentação final, aí a gente deixa para as perguntas. O Guilherme está tentando responder algumas aqui, tá Tá bom. bom? Vamos lá, vamos só acelerar um pouquinho. Tá no fim já. Rishikesh já acabou. Então, aqui é mostrando um pouco de como acontece esse ritual. Ficamos num hotel muito legal, lá em Rishikesh, na beira do rio. Divine Resort. E é esse o nosso trajeto. De Rishikesh a gente volta para Delhi. A gente tem 2 dias em Delhi. Depois a gente vai, nosso trecho final, para
nosso voo de volta no dia 31, tá? Esse é o nosso roteiro. E queria passar um pouco aqui, né, de como acontece esse nosso dia a dia. Vou colocar uma música. Vamos ver se vocês vão ouvir. Peraí, deixa eu parar aqui o compartilhamento e pôr de novo para que tenha som. Áudio. Peraí, como é que era mesmo? Compartilhar som. Pronto. E my sweet Lord, oh my Lord, my sweet Lord, I really wanna see you, I really wanna be with you, I really wanna see you, Lord, but it takes so long, my Lord. My sweet Lord, my Lord, oh my Lord, I really wanna know you, I really wanna go with you, I really wanna show you, Lord, that it won't take long, my Lord. My sweet Lord, hallelujah. Oh my Lord, hallelujah. My sweet Lord, hallelujah. I really wanna see you, I really wanna see you, I really wanna see you, Lord, I really wanna see you, Lord, but it takes so long, my Lord. Hallelujah. Oh, my Lord. Hallelujah. My sweet Lord. Hallelujah. Oh, my Lord. Hallelujah. Hallelujah. I really wanna see you. Hallelujah. I really wanna see you, Lord, but it takes so long. My sweet Lord, hallelujah. Oh, my Lord, hallelujah. My sweet Lord, hallelujah. My sweet Lord. My sweet Lord, oh my Lord, I really wanna see you, I really wanna be with you, I really wanna see you, Lord, but it takes so long, oh Lord, my sweet Lord, oh my Lord. My sweet Lord, oh my Lord, oh my Lord, Ups. sweet Lord. Obrigado, Marquito. Tudo bem, só para fechar aqui, nossos valores. A gente tem na parte terrestre
né? Então, o que que é a parte terrestre? A parte terrestre é tudo dentro da Índia, inclusive o voo, né? Então, assim, o voo doméstico ali dentro da Índia e tal. $4.320. Ah, em quarto duplo, né? Então, se alguém quiser ficar em quarto individual, tem um adicional de $1.460. O aéreo internacional é uma estimativa, foi um levantamento que eu acho que o Guilherme tinha feito ali, né, da última vez, depois ele pode até comentar melhor, mas $1.850, a gente já teve momentos de pagar $2.000, a gente também já pagou menos, já pagou perto de $1.500. É, então, a gente colocou essa estimativa aqui, tá? Então, o custo da viagem inteiro seria uma soma do valor terrestre, 4.320, com o valor aéreo, que ainda vai ter que ser definido, definir qual vai ser a nossa rota, ver qual vai ser esse melhor trajeto para fazer, tá? Ah, mas esse é o nosso valor da viagem aqui para esses 22 dias, tá? Se alguém daqui dessa apresentação não está no grupo de WhatsApp, pega seu celular, abre esse QR Code aqui, entra no grupo, porque é lá no grupo que a gente vai colocando as informações. Então, como é que você vai fazer para se inscrever, quando a gente definir qual vai ser a coisa internacional, o trecho, a companhia aérea, enfim, a gente vai comunicando tudo por lá. Além de ir tirando as dúvidas, de ir interagindo, a gente tem bastante coisa ainda até a viagem acontecer, né? Então a gente tem muitas interações ainda para fazer. É possível que muitas dúvidas surjam, então é importante que a gente esteja ali reunidos nesse grupo para que a gente possa, assim, alcançar vocês, né? Porque sabemos que e-mails às vezes caem no spam, que Instagram às vezes você não vê, enfim. Então o melhor jeito é a gente estar dentro desse grupo de WhatsApp. Então se alguém ainda não entrou, entra aqui e aí a gente vai interagindo. Tá bom? Obrigado, Marquito. Obrigado. Desculpa acelerar você, mas é que eu sei que as pessoas vão perguntar. Uma coisa importante para a gente comentar. Bom, primeiro, eu não apareci em nenhuma foto, mas eu vou, tá bom, gente? Eu vou. As pessoas perguntam, você vai? Vou. E dessa vez vou ficar a viagem inteira. Então, é que eu não gosto muito de aparecer em foto, eu meio que escapo, mas vou estar lá o tempo todo. Outra coisa, por conta da guerra, nós ficamos muito em dúvida qual companhia aérea optar. Pessoas que foram em janeiro tiveram problemas, aqueles que foram pelo Oriente Médio, um grupo conhecido nosso que foi por Doha, por Catar, ficaram um mês e pouco em Nova Delhi esperando voltar os voos, porque o aeroporto ficou fechado, aquela coisa toda. Então, nós estamos estudando e vendo qual será o melhor caminho. Então, nós vamos, ou pela Europa, ou talvez pela South África, ou talvez pelo Oriente Médio, se tudo estiver calmo, e a nossa ideia é ir junto, né? Então, nós vamos comprar juntos. As pessoas vão ficar mais à vontade para comprar suas passagens por vários motivos. Alguns têm milhas, eles podem comprar suas passagens por milha. Alguém quer ir pela Europa e na volta fica não sei aonde, alguém quer ir para a Ásia depois. Então, sempre tem isso, não é? A maioria vai, e nós vamos juntos com vocês e voltamos. Eu, Marquinha, Carol, vamos e voltamos com o grupo. Mas as pessoas têm essa liberdade. Nós vamos marcar para chegar no aeroporto no tal dia e vamos juntos para Lonavala. Às vezes dá uma diferença de uma hora, duas. Se der uma diferença maior, também a gente vai arrumar um traslado para ir e encontrar em Lonavala e começar a viagem juntos. Então, essa coisa do avião ainda não está definida por conta dessa insegurança da guerra. No começo do ano, nós até pensamos, vamos cancelar a viagem, não vamos. Mas eu acho que não é o caso. Parece que as coisas vão se acertar e a gente vai. Só não sabemos exatamente por onde. Vamos escolher o melhor preço, a melhor companhia aérea. Tem companhias aéreas que são mais baratas, tem voos de 1.200, mas a gente também precisa de uma companhia que nos dê confiança, segurança, para que a gente possa fazer uma boa viagem. A outra questão, tem muita gente que já foi e quer ir de novo, né? Especialmente desse grupo, vocês viram boa parte das fotos do grupo que já foi em 2024, um dos nossos melhores grupos, um grupo sensacional. Foi um grupo de 56 pessoas, foi um grupo muito grande e não deu trabalho nenhum, foi sensacional, foi um grupo maravilhoso, foi ótimo. Nós não temos medo de grupos grandes. E aqueles que já foram, eu já falei com o Guilherme, e ele tem pessoas da equipe dele que podem, para aqueles lugares que são repetidos, né? Eu já fui para a Índia, já conheci isso, a possibilidade desse grupo fazer uma outra
viagem, não quero mais ficar em Delhi, já fui para Delhi, eu não preciso ir para Agra. Então, existe essa possibilidade, claro, a gente vai combinar a parte, a gente vai combinar separado. Nós é que vamos com vocês. Os alunos sempre falam que vocês vêm conosco para a Índia. Não, vocês é que pagam, gente. Então, tendo um número significativo de pessoas, nós começamos a ter os frees. Na viagem que nós fizemos em setembro de 2024, o grupo era pequeno, então nós dividimos um pouco da estadia, metade fui eu, metade foi a Carol, porque não pagava, não é? A gente não quer onerar. Eu, Marquinhos e a Carol, nós vamos de executiva, vocês nos pagam, nós vamos ficar em hotéis melhores. Não é isso, nós vamos ficar tudo junto e fazer tudo junto. Mas, às vezes, não é? Aconteceu, eu consegui um upgrade, eu falar para o grupo, olha, vocês não pagaram, eu consegui, mendigando lá, pô, estou levando 50 pessoas, bom, não é o caso. Então, o que a gente pensa dessa vez? Nós não temos medo de grupos grandes, mas nós estamos planejando uma viagem para 35. Nós sentimos que uma viagem com 35 pessoas, se der para todo mundo ficar num ônibus só, fizemos umas contas aí com o Guilherme, é o que gera uma condição melhor de pagamento. Quando começa a ter 2 ônibus, a viagem onera de novo, enfim, eu não entendo muito essa parte, mas assim, estamos planejando 35 para ir todo mundo no ônibus só e parece um número bastante confortável. São as reservas que nós fizemos. Então, os hotéis, tudo isso que a gente viu. Aí aparece alguém, né? A Monique, não, eu quero levar minha mãe. Tá bom, então você vai levar a sua mãe, vamos tentar arrumar um ou outro que passa um pouquinho, mas aí está sujeito a gente ter a reserva não só nos hotéis, mas às vezes no voo. A Dani foi a última que entrou na viagem de 2024, ela está aqui. E aí fala, Dani, não tem mais como colocar 2 pessoas, embora tenha no hotel o quarto, porque a Dani ficou sozinha, não tem mais voo interno, não tem no mesmo voo que a gente, não tem. E aí começa a ficar muito complicado nessa questão de. Nós pegamos 2 voos na outra viagem, esse é um voo só. Para terminar, depois eu vou passar para o Guilherme, acho que ele anotou muitas questões. Nós, no voo interno, temos 15 quilos, mas é um voo só. Então, até esse momento da viagem, você economiza seu dinheirinho. Só compra alguma coisa que você achar que é imprescindível, que você gostou muito, que não pode ser uma estátua de elefante de 15 quilos, né? Porque você já tem a sua mala. Então, o que a gente faz? Deixa para comprar em Delhi, deixa para comprar em Rishikesh, porque dali para frente nós vamos estar de ônibus ou nós já vamos estar voltando. Normalmente, as viagens permitiam, né, pelo menos 2 malas de 23 quilos. Antigamente eram 2 malas de 32, a gente podia trazer metade da Índia. Depois foram 2 malas de 23. É muito, é um monte de mala, né? Nem aconselho a ficar comprando muito. Hoje eu não sei, dependendo da companhia aérea, acho que nós vamos ter esses 2 malas de 23 quilos. Mas o voo interno é o nosso limite, então tem que sair com, não é? Ou pagar excesso. Dica de amigo. Vai com uma mala assim com muito espaço, porque Kaivalya vai dar muita vontade de comprar. Quem estuda vai querer comprar os livros lá, e livro é pesado. E já vai com a intenção de comprar umas 2, 3 camisetas de Kaivalya, sabe? Deixa sem levar, porque você vai querer comprar lá. Então, a intenção é não comprar, mas vai ser muito difícil. Vai com uma mala com bem pouco peso. Quando eu defini o grupo, A gente avisa. aqui não vão os 82, tá bom. Então definimos o nosso grupo 35. Aí nós vamos passar a fazer reuniões. Aí o grupo vai se conhecer, aí nós vamos começar a passar essas dicas, tá bem? Como é que você vai tirar o visto? Como é que é a questão do dinheiro, o chip do celular? Tudo isso nós vamos falar oportunamente. Hoje é uma apresentação do que vem essa viagem, você pode dizer, não, eu queria uma viagem de culinária, então estou na viagem errada. Então tá bom. Às vezes a gente tem alguma pessoa, aconteceu já, que vai no hotel e dá uma aula de culinária, às vezes acontece ou não, mas não é. Nosso tema é yoga e um pouco do turismo cultural relacionado à filosofia. Temperatura é frio, né? É frio, gente, é frio. Às vezes faz muito frio no norte da Índia, Rishikesh. Nessa época do ano, ele pode fazer frio. É muito imprevisível, mas tem que levar agasalho para frio, sim.
Quando a gente vai para o sul e para o norte, dessa vez não é, aí tem que se prever. No sul é calor, no norte é frio. É esse frio aí mesmo, de 10 graus. Então, você leva um casaco. O que que eu recomendo? Leva um casaco velho, porque se você tiver muita coisa que você queira comprar, deixa o casaco lá para um indiano, esvazia sua mala e traz outras coisas. Eu sempre levo, né, um sapato, um tênis, que eu digo, esse vai ficar na Índia. Mas na hora que eu vou deixar o meu sapatinho lá em Rishikesh, eu falo assim, não, coitadinho, foi tão traga o sapato de volta. Mas é assim, eu recomendo, leva coisas que você possa, de repente, deixar lá. Que mais? Guilherme, nos ajude. Eu acho que ele realmente foi respondendo bastante coisa, né, das Respondeu, né? perguntas. Sim, sim, sim. Será que tem alguma coisa que ficou em aberto Fala, ainda? Gui. Eu acho que é isso. Não sei, pensando aqui se algumas perguntas ajudam o grupo, né? Eu fui respondendo aqui, não sei se todo mundo foi lendo. Visto a gente preenche para você, a gente faz para vocês. Eu imagino que logo a gente vai começar a conversar sobre informações da inscrição, dúvidas com relação à logística da viagem. Deixa eu ver o que mais que vocês Tem uma perguntaram aqui de aqui. formas de pagamento, que talvez seja bom também comentar. Ah, ótimo, legal. Camila, a gente vai parcelando até o momento da viagem. Então, por exemplo, no momento a gente está em junho, então a gente tem junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 8 meses para a gente parcelar a viagem, tá bom? Então, até Quem quando quiser. pode confirmar? Até quando tiver vaga, mas assim, quanto mais tarde, menos parcelamento, né? Então, se você tiver planos de parcelar a viagem, e a viagem, por mais que a gente tente fazer no menor valor possível, ela nunca é uma viagem barata, né? Então, assim, US$ 4.000. Quanto mais tempo, melhor para gente, para poder parcelar, né, essa viagem. E como meu pai falou na viagem de janeiro de 2024, a gente tinha, a gente teve um grupo de 50 e poucas pessoas, 56 pessoas, né? A nossa intenção não é chegar nesse tamanho de grupo, então não imagino que a viagem vai demorar muito tempo, porque a gente tem recebido, como a gente ficou 2 anos, três vai dar, né? Sem fazer essa viagem em janeiro. Então tem bastante gente interessada na viagem. A gente tem aqui um grupo de 80 pessoas, obviamente não vai todo mundo, né? Mas tem lá no grupo de WhatsApp 200, tem no grupo de e-mail 300. Então, assim, sabendo que você quer fazer a viagem, quanto antes melhor, até para você poder parcelar mais e a gente também já conseguir ir fechando o grupo. Legal, deixa eu Bom, responder. Alimentação, em Lonavala nós temos alimentação incluída. Café da manhã tem na viagem inteira. Nós já incluímos refeição na viagem inteira, mas é um desperdício, porque alguém consegue almoçar e jantar todos os dias, mas com aquele café que os hotéis oferecem, são hotéis muito bons, em geral a gente faz uma refeição. Ou então, hoje a gente toma um lanche na hora do almoço, come uma fruta, depois a gente explica a questão das frutas, né? Toma um chai, alguma coisa, e um sanduíche, e janta bem, ou às vezes a gente almoça e toma uma sopinha de noite. Então, incluir a refeição, claro, gera um desperdício e a gente teve na viagem almoço e janta e ninguém aguentava mais comer, mas estava na hora do almoço. Então, em Lonávala, sim, tem a refeição incluída e o resto nós vamos combinando. Então, tem lugares, olha, vamos parar, quem quer comer aqui vai comer, vai pagar, quem não quiser. E nós damos algumas opções. Nós não gostamos de fechar o grupo e dizer assim, todo mundo vai comer nesse restaurante. Não. Aqui tem o McDonald's, quem quiser vai no McDonald's, quem quiser jantar no hotel vai custar tanto. Às vezes a gente faz uma barganha com o hotel, olha, se o grupo todo quiser, quanto é que vocês fazem? Isso tudo vai acontecendo durante a viagem com muita liberdade. Em Rishikesh, vocês vão ficar muito livres, até para escolher passeios, porque nós já fechamos passeios e tornamos aquilo muito intenso e a pessoa queria comprar. Então, nós vamos dizer: olha, tem o rafting, quem quiser, tem o Templo da Montanha, quem quiser, tem algumas coisas que estão incluídas e tem coisas, olha, quem quiser assistir o ritual de novo, quem quiser fazer aula de yoga no Shivananda, nós vamos dar essas opções e é muito barato comer em Rishikesh. Jaipur é mais ou menos, Delhi é caro, então quanto vamos gastar de comida por dia? Pense numa refeição por US$ 10. US$ 10 seria 50 e poucos reais. Se você comer num hotel chique em Delhi, assim, o buffet do hotel muito chique, vai custar mais de US$ 10, talvez uns 20, vai custar uns umas 20. 1.500 rúpias, mas isso assim, é a exceção, não é a regra. Em Rishikesh você vai pagar muito pouco.
também tem muita opção boa para comer. Então, o quanto gastar vai, vai variar. Agora, eu achei muito engraçado uma pergunta aqui. E se der uma dor de barriga, o que que a gente faz? Tem banheiros na viagem Vai toda. pro banheiro, né? Deu dor de barriga, vai correndo pro banheiro. Dá dor de barriga? Dá. Mas nós vamos falar de tudo para vocês. Não tomem água de torneira. Não comam salada crua. Nós vamos ficar em cima. Não tomem bebida com gelo que a gente não conhece. Esse é um E ponto muito importante, assim, porque eu acho que no começo, pelo menos pelo que eu via, a gente era um pouco mais assim permissivos nessa questão. É claro que você faz o que você quiser, mas assim, a gente era mais, né, permissivos nessa coisa da alimentação, da bebida, e toda viagem alguém ou várias pessoas passavam mal. Nas nossas últimas viagens, olha, ninguém passou mal por causa de alimentação. Então a gente não come nada cru, mas nada, nada. Não come nada cru, não vai beber nada com nada. E nas últimas viagens, assim, ninguém teve problema de piriri. Pode acontecer, né? Tamo lá, se acontecer, aconteceu. Tudo bem. Normal, né? Todo mundo já passou por isso e pode acontecer, mas olha, realmente não é uma coisa que tem acontecido com frequência nas nossas viagens, não. o Gustavo perguntou das práticas. Então, vai depender, Gustavo. E eu procuro um estilo de viagem, até falei bastante vezes com o Guilherme, em que a gente não tenha que sair correndo todos os dias. Então, você está num baita hotel, você tem que tomar o café da manhã rapidinho, porque às 7 horas da manhã sai o ônibus. Eu procuro oferecer uma prática de manhã, depois tomar o café, e mesmo que nós não consigamos conhecer tudo que aquela cidade oferece, não tem problema, porque depois de um certo tempo, você não sabe mais se está visitando templo, se é museu, se é palácio, se é sinagoga, porque é muita. Então, a gente escolhe 2, 3 lugares que são lugares que nós consideramos principais, a gente sai com mais sossego. A prática é muito livre. Quem quiser fazer a prática, ela vai sempre ser antes do café e sempre antes da janta. Vamos imaginar assim, vamos fazer uma prática das 7 às 8 da manhã e o café começa às 8, nós vamos sair às 9h30, tá? Então tem um tempinho para tomar café, a gente tenta não ser corrido. Às vezes não tem muito jeito, olha, nós vamos ter que sair mais cedo esse dia, um dia ou outro acontece, mas não é o nosso padrão. A gente não gosta muito de puxar, até porque tá bom, nós estamos lá em férias e é para descansar. Mas a prática faz quem quer. Então, eu percebo que no começo da viagem, o grupo tem 50, vem 50 alunos fazer a prática. Depois, quando começa a chegar nesse universo das compras, aí na prática da tarde já tem metade que está na cidade fazendo compra, não vem, depois aqui é assim, eu dou aula para o Marquinhos e para a Carol, e a Carol dá aula para mim e para o Marquinhos, o resto está tudo fazendo compra, já dá uma degringolada. Mas, assim, nós vamos recomendar muito que façamos, especialmente em Rishikesh, é muito bom estar E que é um junto. momento que a gente se reúne também, né? Então a gente dá muito valor para a prática, não só pela prática, que é importante que a gente faça durante a viagem, que vai ajudando, né? Assim a gente a sempre estar bem dispostos, mas é um momento onde a gente se encontra, né? Onde está todo mundo ali, tirando o ônibus, é o único momento que está todo mundo ali, que pode nos ouvir, sem a gente ter que ficar, né, se esgoelando, correndo atrás de tudo, é a prática. Então, é onde a gente alinha, onde a gente tira dúvidas, é onde a gente combina coisas, tá? Então é um momento significativo também do dia. Alguém perguntou do seguro-saúde, tem que fazer por fora, tá? Então não é uma coisa que está inclusa. Às vezes está no seu cartão de crédito, então talvez você nem tenha custo, dependendo se você comprar uma passagem por um cartão que tenha já esse benefício. Às vezes não, às vezes tem que fazer. Sobre as inscrições, a gente vai fechar alguns detalhes aqui entre nós, tá? E talvez ainda essa semana, ou no máximo na semana que vem, a gente já abre as inscrições para vocês, mandamos no grupo do WhatsApp. Vai ter um link de um formulário onde vocês vão preencher todas as coisas, e aí o Guilherme começa, né, a entrar em contato e ver a questão dos pagamentos com vocês. Sobre os valores, eu acho que uma coisa que é importante a gente reforçar aqui a gente gosta de colocar os valores bem assim explícitos, né? Então tem viagens que escondem, né? Não, não vamos contar, venha na apresentação, semana que vem você vai ver os valores. Quer dizer, né? A gente gosta de deixar os valores bem explícitos, porque a gente sabe muito bem que com essa quantidade de dias, com essa qualidade de hotéis,
dificilmente você vai achar uma viagem com um preço mais baixo do que esse. Então, assim, a gente faz questão e olha e avalia e quer fazer e discute com o Guilherme e o Guilherme discute com os fornecedores dele da Índia e a gente vai realmente chegando no menor valor possível. Uma aluna até mandou uma mensagem esses dias perguntando o que que eu achava, não sei se ela não pode ir em janeiro, alguma coisa assim. Ela falou, mas o que que você acha dessa viagem aqui? Eu falei, olha, eu não sei, eu não conheço, mas era uma viagem de metade dos dias da nossa, era, sei lá, 12 dias, por um valor maior. E então, se vocês forem, né, e é bom que vocês pesquisem também, né, outras viagens, enfim, até para poder comparar, mas a gente cuida muito dessa questão dos valores, tá? Então tá bem claro essa parte, bem transparente. Quito, deixa eu só. Gustavo, eu vou deixar o meu e-mail. Vocês não estão conseguindo ter todas as respostas pelo WhatsApp, o Gustavo disse, né? Então, manda e-mail. O meu e-mail é muito fácil. marcosrojo@iepy.com.br. Pode perguntar para mim, pode perguntar para o Guilherme, para o Marquinhos, ou manda e-mail para mim. Então, no grupo de WhatsApp, como tem muita gente, se for essa questão da pergunta, fica muito complicado. Manda direto para o meu e-mail que eu respondo tudo para você, o Guilherme, ou desculpa, Gustavo, que você tiver de dúvidas. Com relação à alimentação, boa parte da população da Índia é vegetariana, é fácil para os veganos comer, e também quem come carne também não vai ter dificuldade, só não vai achar carne de vaca. Mas frango, peixe tem. Rishikesh não. Rishikesh até ovo é difícil achar, mas tem também, né? Então, nos hotéis lá tem. Mas carne em Rishikesh difícil, não vai ter. Mas a comida vegetariana é tão saborosa, é tão boa, que não faz falta carne. Agora, a pimenta, esse é um problema. Eu não gosto de pimenta. Nós brigamos, lutamos e pedimos com muita insistência no hotel, faça pratos sem pimenta. No primeiro dia vem com muita pimenta, no segundo dia eles tiram um pouquinho, no terceiro, de tanto reclamar, eles começam a maneirar nessa coisa da pimenta, mas é difícil, mas dá certo. Antigamente não tinha opção. Eu falo assim, você não gosta, não vai para a Índia. Agora não, tem. Nesses hotéis que nós ficamos, eles fazem comida italiana, tem lasanha, enfim, macarrão, tem opção, legumes, tem. É mais fácil. Quem gosta de pimenta, melhor ainda, Érica, então tudo é fácil. Eu gosto de pimenta e começo na primeira semana comendo tudo de pimenta. Almoço, café da manhã, jantar, e depois loto de pimenta. Eu só quero pão com manteiga, né? Não quero, passo uns dias assim, dá tudo certo, não tem problema. Mas, Gustavo, me manda pelo e-mail, tá, as dúvidas que você tiver. Eu acho que seria legal a gente mandar esse formulário para ver quantas pessoas inscritas daqui, quantas pessoas que realmente querem fazer a viagem. Então, vamos passar logo esse formulário, Guilherme, Marquinhos, e ver quantos tem. E eu acho que nós poderíamos já fazer, Marquinhos, Guilherme e eu, uma cotação de empresas aéreas para a gente tomar essa decisão. O que eu acho bom pela Europa, a Air France é uma excelente companhia, a British é uma excelente companhia, outras não sei, a gente precisa ter mais informação. South África é uma rota ótima, porque foge bastante desse caminho do Irã, mas não é mais tão boa e ela tem um problema, a South África, ela não sai de Delhi, ela sai de Mumbai, então ela só faz Mumbai e Joanesburgo, então teríamos que pegar um voo de Delhi até Mumbai. Mas, enfim, não vamos descartar essa possibilidade, porque às vezes esse trecho eles até incluem no preço da passagem, vamos ver, né? Vamos ver. Então, eu acho que vale a pena a gente decidir qual companhia ou quais opções de companhia e discutir com vocês preços e qualidade de companhia aérea. Tá bom? Tem uma pergunta que apareceu aqui que acho que o Guilherme pode também ajudar a responder, que é sobre cancelamento. Então, se alguém se inscrever, tiver um imprevisto, tiver que cancelar a viagem, como é que funciona isso? Legal. Bom, com relação ao cancelamento, a gente tem tudo explicadinho no programa da viagem. A gente vai passar para vocês o programa, com a página de serviços e valores, está tudo bem explicado. Resumindo, a gente vê caso a caso, tem uma taxinha de cancelamento, que a gente, claro, avalia cada caso, e também de acordo com a proximidade da viagem, né? Cada hotel tem uma regra,
são muitos prestadores de serviços locais, né? Os hotéis, assim por diante. Então a gente vai vendo caso a caso conforme a gente vai se aproximando da viagem. Tá bem explicado em detalhes no programa da viagem, tá bom? Que a gente vai passar para vocês. Legal. E também, gente, assim, eu vou deixar o grupo por enquanto ali fechado para a gente poder mandar esse formulário de inscrições, mas a gente pode abrir o grupo de tempos em tempos. É que não dá para deixar sempre aberto, porque a gente precisa garantir que vocês estão vendo. Às vezes no grupo aberto começa a chegar muita mensagem e vocês perdem as nossas que vocês precisam ver. Mas a gente pode abrir, tá? Então a gente pode tomar janela. Ó, vamos abrir 2 dias para mandar perguntas. Depois a gente, semana seguinte, abre de novo. Mas enfim, vão acessando a gente lá também. Nossos telefones estão lá, como administrador, você pode ver que tem o meu, enfim. Então não deixem de perguntar, tá? Mas eu acho legal que a gente possa abrir o grupo, sim, de tempos em tempos para receber as questões. Vamos mandar a página que a Shorten, né, o Guilherme fez, com todo o roteiro detalhado, informações, hospedagem, valores, políticas de cancelamento, etc. Tá tudo lá. E a gente também manda o mais rápido possível esse link para vocês também preencherem o formulário para quem tem interesse. Não é ainda assim, né, o compromisso, voo, não precisa, né, pagar, mas assim, é para a gente já saber como é que tá o interesse do grupo e já começar o mais rápido possível também a cuidar da parte financeira, porque passa rápido, quanto mais parcelar melhor, e é uma viagem que precisa ter uma programação, não dá para resolver muito na véspera esse tipo de viagem. Muito bom, gente. Bom, nós vamos fazer outras reuniões, tá? Eu acho que de apresentação talvez não precise mais, isso está gravado, né, filho? Talvez a gente pudesse Uhum. disponibilizar, Sim. mas ir afinando o grupo. Então, de nossa responsabilidade, vamos mandar esse questionário, ver quem realmente está interessado, quem queria só saber como é que é. E nós já temos, o Guilherme tem um contato com a agência, a gente também tem, de compra de passagens, para a gente ver as opções, tá bem? Como eu disse, é bom que as pessoas tenham liberdade. Ah, eu gosto, eu quero ficar 3 dias em Dubai na volta. Então, enfim, eu quero ir por milhas, né? Então, tudo bem, as pessoas vão ter essa facilidade. Mas considerem as dúvidas também que te fazem a dúvida sobre se vai ou não fechar a viagem, porque uma vez que a gente fechar a viagem, vocês fecharem, a gente vai conversar muito, então a gente vai ter esse tempo. Nós vamos ter várias reuniões para tirar dúvidas. Várias, o quê? 2, 3, se precisar mais, se não, tá? Presencial, legal, online. Tá bom. A Quem Erika nunca perguntou foi para sobre a as Índia? parcelas. Desculpa, só que acho que eu já falei também, mas tá aparecendo ainda essa questão de quantas parcelas, e quantas parcelas depende de quando fechar, né? Então tem que estar com a viagem toda paga até antes de ir. Então se você fechar em dezembro, você vai ter que pagar tudo à vista, né? Se fechar agora, nesse mês, Hum. julho e tal, você vai poder dividir em 7, 8 vezes aí, como o Guilherme falou, tá? Então depende de quando fechar Posso a fazer, viagem. A gente quer que pague fazer antes, dois porque comentários? vai que a gente esqueça algum aluno lá na Índia. Então, melhor que vocês paguem. Se esquecer, não tem problema. Fala, Guilherme. Tá, eu queria fazer dois comentários com relação, por exemplo, às perguntas da alimentação. Olha, vocês vão estar com muito apoio da Carol, do Marcos, professor Marcos, meu. Acho que são muitos anos viajando aqui, então a gente vai orientar vocês o que comer, o que não comer, o que a gente come de salada, o que a gente não come. Pimenta também, né? Que tipo de comida a gente consegue escapar da pimenta? Como que aos pouquinhos a gente vai se acostumando e curtindo uma comida temperada, né? Então, assim, peguei só o exemplo da alimentação, mas a viagem como um todo vai ter muito apoio, que o professor Marcos colocou, vão ter conversas até a viagem, explicando. Então, assim, eu acho que muita gente que já viajou com vocês sabem que quando chega aqui dá para aproveitar bastante. Qualquer outro ponto que eu queria comentar também? Sim, de quando vem pergunta até quando a gente pode confirmar, quantas parcelas. Podendo confirmar antes, melhor em vários sentidos, porque o grupo vai se formando e a gente também vai garantindo os hotéis que a gente quer para vocês, que a gente está com os hotéis reservados, no próprio Instituto Carvalho Dama
tem os quartos que são melhores para vocês. Então, assim, tem várias vantagens para quem puder ir confirmando antes, tá bom? Esses são alguns pontos, assim, a gente vai conversando, né, professor Marcos, a gente vai explicando todos os detalhes para vocês. E claro, que a gente puder, se vocês quiserem perguntando individualmente, a gente vai respondendo, claro. Guilherme, só uma curiosidade. Flávia, Sim, é com o Guilherme que você viajou? Sim. Você está vendo a Flávia. Flávia? Oi, Flávia, tudo bem? Oi, como vai você? Só que você tinha barba. Tudo jóia? Tudo bem? Faz E tempo, hein? aí? Puxa vida, que Faz legal, tudo bom? 26 anos, vamos viajar de novo. Exatamente, Olha que Pode pôr legal. meu exatamente. nome. Que bacana, que Tá bom, que bom, confirmado. Que bom. que Legal. maravilha. Prazer te ver. Prazer, Flávia. Que bom. Queridos, vamos dormir, tá bom? É, sonhem com a Índia e só decidam se você tiver certeza. Se você tiver em dúvida, não decida. Se você acha que pode ter uma outra viagem, pesquise, veja. Às vezes o outro roteiro te atrai mais, ou o outro apelo, porque se você vai na nossa viagem e nós chegamos à conclusão que não era a viagem que você queria, nós dois vamos ficar chateados. Talvez porque você pegou o lugar de alguém, ou a gente fechou o grupo, e também nós vamos ficar chateados porque não estamos agradando de acordo com a sua expectativa. Então, pense bem, estudem, tirem todas as dúvidas. A hora que você falar, não decida por impulso, tá? Não, essa viagem que eu quero, esse que legal, ótimo. Aí vai. Uma vez, uma aluna ficou na dúvida se ela ia para o Canadá ou para a Índia. Professor, eu estou em dúvida. Eu falei, então não tenha dúvida, vai para o Canadá. É o Canadá que você tem, mas não tem, não pode ter essa dúvida. Canadá ou Índia, é Canadá. Quando você quer Índia, é Índia. Eu estou interessado na Índia, eu quero ver essa população, eu quero ver isso. Então, tá bom. E vai, e nós vamos cuidar bem de vocês. Tá bom? Obrigado, meus queridos. Muito Namastê. bom, obrigada. Obrigado, Obrigada, gente. professor. Tchau, Obrigado a tchau. vocês. Obrigada. Obrigado, Boa Guilherme. noite. Obrigada, Boa tchau, boa Obrigado, noite. noite. Virginia. Abraços. Namastê. Obrigado para vocês também. Tchau, Boa, tchau, Obrigado, tchau. gente. Tchau. Obrigada. Boa noite, obrigada, boa noite, gente. adiante. Obrigado.